Olá, meu nome é Daniela Mazardo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, nossa Univale. Sou pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas de Londrina. Faço hoje parte da UP Imóveis no setor jurídico e venho tirar algumas dúvidas do dia a dia sobre direito imobiliário que nós vamos utilizar daqui para frente. Começando pelos ofícios, o que seria cartórios? Os cartórios, eles são repartições públicas que têm os tabelionatos, os ofícios de imóveis, os ofícios de registros civis e são geralmente em torno de uns 8 cartórios. Mas os principais que nós vamos utilizar são os ofícios de civis, os ofícios de registro imóveis e os tabelionatos. Começando então com o registro civil. O registro civil nós vamos utilizar o quê? A certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Claro que tem outros procedimentos, tem outros andamentos que acontecem no registro civil, mas esses documentos são os principais que nós vamos utilizar. Nos tabelionatos, aí começa o tabelionato, todo o procedimento, desde uma escritura, da lavratura de uma escritura até o seu registro. No tabelionato ele funciona as escrituras públicas, as procurações, as atas notariais, os testamentos, reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade e as cópias autenticadas. O que seria então um reconhecimento de firma? Ela é por verdadeira e por semelhança. E como que é feito? Esse reconhecimento de firma, a pessoa vai até o tabelionato, ela preenche uma ficha de acordo com os seus dados e apresenta um documento com foto, vai assinar um termo, deixando sua assinatura no cartório, na frente de um escrevente do tabelião. Essa assinatura ela vai ser reconhecida, vai ter um termo de comparecimento, como por exemplo, geralmente é feito no contrato de prestação de serviço, ou todos os contratos que tenham valores, ou também uma carta de anuência. Esse reconhecimento é feito pessoalmente. Você vai até o cartório com esse contrato, assina na frente do tabelião ou do escrevente e eles reconhecem a sua assinatura. A assinatura por semelhança. A semelhança, você não precisa comparecer pessoalmente no tabelionato porque sua assinatura você já tem seu cadastro lá. Vai outra pessoa, pode ser outra pessoa, pega a sua assinatura. Geralmente isso acontece em um contrato você testemunha um contrato. E a pessoa pega a sua assinatura, ela vai até esse cartório e apenas reconhece por semelhança. O escrevente vai comparar a sua assinatura que você tem no contrato com a sua ficha cadastro que já consta no cartório. Esses são os dois procedimentos de reconhecimento de assinatura. E a cópia autenticada você leva o documento original e tira um xerox, o escrevente vai comparar as duas se fecha ou não, né? E autentica com o selo do cartório. O que seria um protesto? Também no tabelionato. O protesto ele informa a inadimplência de uma dívida entre o devedor e o credor. Um exemplo é um cheque ou uma nota promissória. Esse é o motivo do protesto. Ele tem por finalidade publicar a dívida do devedor e garantir o credor. Procuração. A procuração ele é um ato muito importante. Até muitas vezes as pessoas acham que a procuração é uma forma de transmissão da propriedade. A procuração, gente, é um ato muito rápido. Ele precisa muito apenas para uma pessoa que não pode comparecer no ato da assinatura da escritura. Então, geralmente os prazos da procuração é em torno de 6 meses, 1 ano, tem por prazo indeterminado, mas é só para atos rápidos a procuração, passando poderes para uma outra pessoa assinar em seu nome. Ela não transmite a propriedade. Testamento. O testamento é aquela última vontade da pessoa após sua morte. Ela tem a possibilidade de disponibilizar todos os seus bens ou em parte, passando para os herdeiros. Também é lavrado no cartório, na frente do tabelião, ele vai manifestar a sua vontade, para quem vai querer
passar, se é para algum herdeiro ou para algum conhecido. Ata notarial. Esse é um documento muito importante porque muitas vezes ele é utilizado como prova no processo judicial. A ata notarial, vou até dar um exemplo que a gente não vai utilizar tanto, mas a ata notarial ela serve em casos de alguma ameaça que você recebeu no Facebook ou no WhatsApp. Se for por telefone celular, vai ser detalhado todo o procedimento do que foi escrito, do que foi mencionado, a marca do celular, o modelo do celular. Se for até um palavrão que foi mencionado, vai ser colocado nessa ata notarial. Ele é um documento muito importante hoje em dia utilizado nesses processos judiciais. A escritura pública. Aí está o nosso principal documento utilizado, que nós vamos utilizar mais, né? Geralmente é a escritura pública de compra e venda. Esse documento ele é um ato jurídico onde as partes formalizam o negócio, onde é mencionado quem é o vendedor, quem é o comprador, o imóvel que está sendo vendido, a forma de pagamento e os impostos que foram pagos e suas certidões. São assinados na frente do tabelião, as partes assinam na frente do tabelião. Quais os documentos necessários para a lavratura de uma escritura? Se for comprador ou vendedor solteiros, a certidão atualizada no prazo de 90 dias, comprovante de residência, a profissão e o RG e CPF, ou qualquer outro documento com foto. Na comprador e vendedor casados, é a mesma documentação, mas sempre verificar o regime de casamento. Apresenta a certidão atualizada e verifica o regime de casamento, porque pode ter o pacto antinupcial, que é a partir de 77, o pacto antinupcial nos regimes de comunhão universal e separação de bens, eles são obrigatórios ter esse pacto. Então, a partir do ano de 1937, é obrigado a ter esse pacto. Observar sempre o regime de casamento. Quando for uma empresa, os documentos necessários dessa empresa, CNPJ, inscrição estadual, contrato social e a sua última alteração, certidão simplificada no prazo de validade de 30 dias, que mais? Algumas certidões no caso do INSS, da contribuição, certidões estaduais, federais, também é necessário colocar, é importante. Também, não deixando de esquecer, os documentos do RG e CPF dos representantes da empresa. O outro tipo de documento é do imóvel. Que tipo de documento a gente vai colocar na escritura? A matrícula atualizada com a certidão de ônus e ações. Esse é o principal documento. No prazo ela tem validade de 30 dias. Mencionamos também o documento do carnê do IPTU atual, pago. E também as certidões municipais, federais, estaduais, que é tirada também no site. Se for vendido um apartamento, com certidão negativa do condomínio de débitos, certidão negativa de débitos de condomínio. Isso também é utilizado para a lavratura da escritura. Passamos agora então para o registro de imóveis. Essa é a parte mais importante, porque é onde declara quem é o proprietário de imóvel. E no registro de imóveis é o local onde vocês vão obter mais informações seguras daquele imóvel que você está comprando. Quais os principais serviços que tem no registro de imóveis? É o registro, a matrícula e as averbações. O que seria a matrícula? A matrícula ela é uma certidão onde individualiza a localização do imóvel, a metragem, quem são os extremantes, os atos que foram praticados. Esse é o título da matrícula. Temos algumas certidões incluindo na matrícula, que seria a certidão de inteiro teor, ou a certidão simples, atualizada, como a gente utiliza no dia a dia, e a certidão de ônus e ações reais e rei persecutórias. Palavrinha difícil, né? Mas essa certidão é muito importante porque nela que vai constar se o imóvel, digamos assim, está limpo, que pode ser vendido. Senão ele vai mencionar, se sair uma certidão de ônus positiva, ela pode mencionar que tem alguma penhora, algum arresto, uma alienação ou até uma hipoteca. Então essa certidão é muito importante. Você pode ir no cartório e pedir que era uma matrícula atualizada, mas ali vai mostrar os atos que foram praticados. Se tem alguma penhora, um registro,
Mas não quer dizer que aquele imóvel está limpo para ser vendido. Porque pode ser que naquele dia pode ter entrado algum ofício com alguma penhora ou um ofício de alguma alienação, aí complica a situação. Mas essa certidão é muito importante constar nos documentos de escritura e contratos. Então o que seria o registro? Ele é um documento que declara na matrícula quem é o proprietário do imóvel. Um exemplo então seria a escritura de compra e venda. Ele vai mencionar na matrícula, quem já teve algum contato, né, com a matrícula, vocês já devem ter verificado que tem a verbação, a V1, a V2, R1, R2. Então nesses R's mostra sempre qual o tipo de negociação que foi feita nessa matrícula. Então, por exemplo, na escritura pública, vai ser mencionado o transmitente e o comprador, e nisso qual o negócio que foi feito. Então isso vai ser constado na R1, R2, na matrícula do imóvel, tá? A verbação já é diferente do registro. A verbação é o ato que anota todas as alterações que foram feitas naquela matrícula. Um exemplo disso antes o proprietário era solteiro. Comprou o imóvel há 5 anos atrás, antes ele era solteiro, hoje está vendendo e já é casado. Então o que será feito? Uma verbação de casamento. Então a verbação é isso, ele altera ou acrescenta algum dado na matrícula. Então os documentos necessários para encaminhar para o registro de imóveis. Primeiramente, a escritura pública o que mais vai utilizar. Então na escritura pública, o que vai precisar? Sempre a escritura pública original. Sempre. Cópia, nem pensar. Nem certidão, nem escritura pública autenticada, sempre original. Dentro desses documentos, como vocês já vão ter, já vai ser habitual verificar, olhar a matrícula, vocês já vão ver se vão precisar de uma complementação do RG, do CPF ou uma verbação de casamento. Nisso também vocês já vão verificar e encaminhar junto com a escritura pública. Um outro documento muito importante também é a escritura do pacto antinupcial, que é feito no tabelionato, mas tem que ser registrada após seu casamento. Tem que ser a escritura pública do pacto original, comprovante de residência, certidão de casamento atualizada. Tem um requerimento que já no próprio cartório eles vão entregar para você preencher. Temos também o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, que é o contrato bancário, né? O banco geralmente disponibiliza três vias. É levado no cartório, junto com as certidões atualizadas dos estados civis, tanto do comprador quanto do vendedor, a guia de ITBI retirada na prefeitura. Após paga, a prefeitura libera em torno de uns 1 ou 2 dias a certidão de quitação. Leva-se esses documentos no cartório, eles vão imprimir o boleto do FRJ. Sem a guia de TBI, não tem como o cartório calcular para você o valor do registro. O que também vai ser apresentado é a matrícula atualizada com a certidão de ônus e ações. Se não for mencionado no contrato, apresenta essas certidões na hora. Pedir principalmente, pessoal, que eles mencionem no banco se é a primeira aquisição ou não. O que seria essa primeira aquisição? Não é o primeiro imóvel adquirido em Balneário ou em Itajaí. É o primeiro imóvel da pessoa, tá? E mencionar a cláusula se foi intermediada por corretor, se são contribuintes do INSS, e mencionar também, se for solteiro, a cláusula de união estável, se a pessoa vive ou não com algum companheiro. Eu relacionei algumas perguntas, algumas dúvidas do dia a dia. Então, primeiramente, quem pode requerer uma certidão, tanto de casamento como uma matrícula atualizada? Qualquer pessoa. Não precisa passar informação ou o motivo para que está retirando essas certidões, tá? Se for a matrícula, se não tem o número da matrícula, é informar ou o CPF ou o nome completo do proprietário do imóvel. O que é uma certidão atualizada e qual a sua importância? Então, a certidão atualizada tem um prazo de 30 dias de validade. A importância dela como eu já mencionei anteriormente, ela informa todos os atos que foram praticados nessa matrícula.
essa importância dela para um negócio jurídico, num contrato e numa escritura pública. Uma pessoa pode ir ao cartório apenas conferir seus documentos sem pagar? Sim, você pode levar a sua documentação no cartório e eles vão verificar se está faltando alguma coisa, vão fazer o cálculo para você, mas lembrando que depende de cada cartório, tem o seu procedimento. O que é uma convenção ou um pacto antinupcial e para que serve o seu registro? Se um casal quer fazer um acordo realizado antes do casamento, ele vai até o tabelionato e faz a escritura pública do pacto. Isso formaliza, após o casamento, praticamente um negócio jurídico que o casal optou. O que é o uso capião? É uma forma de aquisição do imóvel pela posse de um determinado tempo. É um terreno antigo que a pessoa já está lá há anos, ou comprou antigamente por recibo, ou um contrato verbal de boca a boca e não acha mais o proprietário para fazer a escritura. Essa pessoa ela entra na justiça, faz um requerimento ao juiz, o juiz vai deferir uma sentença e com essa sentença é levado no cartório registrando a propriedade para essa pessoa. A hipoteca, o que seria a hipoteca? Ela é você vai até o banco, pega um empréstimo, faz um contrato de hipoteca, dá em garantia um imóvel seu para proteger aquela dívida. E como é feito esse cancelamento da hipoteca? Esse cancelamento, após pago a dívida, o banco ele libera um termo de quitação. E com esse termo de quitação, você vai até o cartório de registro de imóveis, onde o bem está registrado, e faz a averbação na matrícula cancelando essa hipoteca. As alterações de nomes devem ser averbadas e qual o documento exigido para averbar a alteração do nome? Sim, as alterações elas têm que ser averbadas. Se a pessoa passou de solteiro para casado, tem que levar a documentação necessária, que é a certidão de casamento, que é o RG e CPF corretos que utilizam atualmente para fazer essa averbação. Isso qualifica o proprietário e facilita na hora de comprar o imóvel para as devidas averbações. Pode-se registrar um imóvel com um contrato promessa e compra e venda ou é preciso escritura? Pode ser registrado. O contrato de compra e venda ele geralmente é feito com as prestações que devem ser pagas. Então é feito esse contrato garantindo ao comprador que esse imóvel não vai ser vendido para outra pessoa. E após a quitação desse pagamento, aí sim é feita a escritura definitiva. Quando um documento é levado ao cartório para registrar e o registro não pode ser feito por existir um problema no imóvel, o valor é devolvido? Sim, o valor é devolvido, o cartório não retém o dinheiro. E até acontece muito quando é levado a escritura, ou tem um valor a mais, foi pago, ou um valor a menos, o cartório vai comunicar a você e vai ser efetuada essa devolução. Qual a diferença entre registrar e averbar? Isso gera muita dúvida também, o que é registro, o que é averbação. A diferença é que no registro vai mudar a titularidade da matrícula. Antes era o proprietário era o João, hoje é a Maria. E a averbação só vai alterar os dados daquele registro. Vai ser alterada aquelas, um CPF errado, alteração do nome, ou se a construtora antes era AB, agora passa ABC limitada. Isso é alteração da razão social, isso são as averbações que são feitas, são as alterações que serão feitas. Por que é preciso fazer o registro no cartório de registro de imóveis se o proprietário já tem a escritura lavrada no tabelionato? Porque no direito brasileiro, a propriedade só é adquirida após seu registro. Só com a escritura pública não é passada a propriedade. E isso acontece, infelizmente, isso acontece muito. Então, quando vocês forem vender algum imóvel, fazer escritura, sempre oriente seu cliente a importância do registro. Aí vai estar garantindo a propriedade do imóvel. Uma mensagem que eu deixo para vocês é sempre tratar bem, pessoal, o cliente, sempre com respeito, dando a atenção necessária, indo atrás do que ele procura, porque isso geralmente vocês estão realizando um sonho daquela pessoa de adquirir um imóvel. Mesmo a pessoa não comprando o imóvel agora, ela tem um parente, um amigo,
ou um colega de trabalho, que eles vão lembrar de vocês e vão indicar. E vão estar pensando, tem o fulano, me tratou bem, o atendimento dele foi maravilhoso. Eles vão adquirir confiança em você e futuramente o sucesso está garantido. E boa sorte a todos!